Tranquilo, pessoal. Vamos lá, mais uma aula aqui. Agora vamos falar sobre motores de passos, que, assim, representam uma grande fatia da aplicação da automação, né? E a gente tem aqui, apresentando o rotor do motor de passos, né? E é uma ideia diferenciada do motor de indução, vamos dizer assim. O motor de indução trifásico, ele cria um campo girante, tem uma velocidade que é função da frequência da rede e tudo mais. Já o motor de passos, ele é muito aplicado quando a gente precisa o quê? Adquirir precisão de posicionamento. E também a facilidade de controle de velocidade, facilidade de inversão de sentido, né? Quando se trata de controlabilidade de posicionamento, uma das melhores aplicações de motores é do motor de passos e do servomotor. Você imagina, por exemplo, um robô cirúrgico, a tamanho da precisão que ele vai ter para fazer um corte lá preciso para tirar um determinado tumor e tudo mais dentro do cérebro de uma pessoa, né? A aplicação desses motores é fundamental quando você tem ter precisão de movimento. Tanto é que as impressoras utilizam motores de passo. Imagina, se ela não tivesse precisão de posicionamento, você ia ter as letras borradas, né? Enfim. Então, é essa aplicação que nós vamos ver agora, e nós vamos utilizar o CLP ou qualquer outro agente de automação, pode ser Arduino, pode ser PIC, mas a gente vai focar em cima do CLP porque uma das nossas ideias é justamente dar ênfase aos controladores lógicos programáveis, porque ele é extremamente utilizado na indústria, em qualquer indústria, seja na indústria química, petroquímica, indústria de alimentos, indústria de manufatura, indústria de automóveis, você vai sempre utilizar um controlador lógico programável, e aqui nós vamos ver como é que ele vai gerar a sequência de acionamento das bobinas internas, porque nós temos aqui o estator e vocês podem observar que ele tem várias bobinas internas. No caso aqui, ele está apresentando uma série de pontos, né, em que nós vamos criar aí, internamente no motor de passos, pontos magnéticos. Aí você observa e fala, poxa, mas tem um monte de bobinas aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobinas. Isso é bem relativo da gente falar. Pelo seguinte, você pode ter 4 bobinas, como normalmente acontece dentro do motor, né? As 4 bobinas, e elas vão geometricamente sendo distribuídas de forma em que você tenha pontos magnetizados. E o próprio rotor, aqui está representando o rotor do motor de passos. O rotor dele, nós vamos ver depois com mais calma, em outros slides, que ele é todo segmentadozinho, ele é cheio de ressaltos, né? É como se fosse uma engrenagem. Se a gente fizer um corte nesse sentido aqui, nós vamos ter uma engrenagem, uma roda dentada. E essa roda dentada ela é magnetizada. Imagina você ter vários microímãs espalhados ao longo dos 360 graus. Aqui no caso do motor de passos mais convencional, mais usado no mercado, nós chegamos a ter aqui 200 ressaltos, 200 dentes nessa engrenagem, vamos dizer assim. Só que você tem que observar, olhar o rotor e ver que ele é um cilindro. Ele não é uma roda dentada, não é uma engrenagem, ele é um cilindro dentado. Tem uma certa profundidade e todo ele magnetizado. Então o que vai acontecer? Vamos imaginar agora que nós vamos ter aí 4 bobinas. O que vai acontecer quando cada uma das bobinas for percorrida por uma corrente elétrica? Você vai gerar um campo e esse campo vai interagir com o campo magnético do rotor e aí ele vai dar um passo. Dependendo da quantidade de ressaltos que eu tiver aqui no meu rotor, se eu tiver muitos ressaltos, esse passo vai ser pequeno. Se eu tiver uma quantidade menor de ressaltos, esse passo já vai ser um pouquinho maior. Normalmente, os motores que nós temos no mercado, eles apresentam aí 200 ressaltos. 200 ressaltos
Bom, esses 200 ressaltos vão corresponder a 1,8 graus a cada pulso que ele receber. E você tem as 4 bobinas, e cada uma das 4 bobinas vai receber, num determinado tempo, uma energização que vai ser enviada pelo CLP, que vai criar essa sequência. Então, aquela sequência do tipo 1000, depois vem 0100, depois vem 0010, depois vem 0001, e vai repetir essa ciranda, essa sequência. Com isso, nós vamos energizar em cada tempo uma das bobinas e o rotor vai andar 1,8 graus. Poxa, é muito pouco, é muito pouco. Se você tiver, por exemplo, uma redução mecânica, pode ser menor ainda. Então, não tem limites para o nível de precisão de movimento, porque quando isso ocorre de uma forma muito rápida, a ideia é que o motor está fazendo o quê? Um movimento de continuidade. Então, isso vai gerar realmente uma precisão de parada e de partida, o controle inercial fantástico para que a gente possa utilizar os nossos dispositivos. Então, você vai poder utilizar isso em braços robóticos, em esteiras, em impressoras, em vários equipamentos que precisam exatamente de uma controlabilidade de ponta, de alta precisão. Ok, gente? Eu vou mostrar depois os outros slides, aí vai melhorar essa explanação. Então, a gente aqui tem a imagem do motor comercial, né? Esses motores que a gente compra aí com uma certa facilidade. Vocês podem observar aqui a fiação, né? Nós temos aqui são 4 terminais, e cada terminal para uma bobina. Esse é um outro motorzinho, também pequeno, de pequeno porte, e ele, além de ser um motor de passos, ele também tem uma redução mecânica de 60 para 1. Então, uma redução mecânica é fantástica. Aí você precisa dar 4.096 pulsos para conseguir uma volta completa. Aí você tem ideia da quantidade de precisão que a gente consegue com ele. Para fazer esses braços robóticos, por exemplo, aqui, para ter esse grau de liberdade, né, assim, eu tenho que colocar nesse eixo aqui um motor de passos igual a esse aqui, certo? Para também ele fazer esse movimento de rotação aqui, ó, eu tenho um motor de passos aqui embaixo que vai definir a precisão desse movimento. Ele vai varrer os 360 graus, podendo parar em qualquer posição. Então eu tenho esse grau de liberdade e ainda tenho o grau de liberdade da garra. Né? A garra pode abrir e fechar. 3 graus de liberdade. Para as nossas experiências aqui nos cursos internos, nos cursos presenciais, é interessante o uso desse braço que, detalhe, foi desenvolvido aqui pela gente mesmo, né? Então, é uma das aplicações. Só que você tem várias outras aplicações. O interessante vai ser depois vocês verem os programas que a gente desenvolve em ladder no CLP para fazer esse tipo de acionamento. Como eu falei para vocês, aqui ó, você tem o estator do motor de passos. Nessas cavidades aqui, você tem uma cavidade e um ressalto, uma cavidade e um ressalto, e assim você vai cobrindo todos os 360 graus internos do estator. O que vai acontecer? Em cada ressalto desse aqui, do estator, você vai ter uma magnetização norte ou sul, dependendo do sentido da corrente, né? Você vai ter uma magnetização, e dependendo da bobina que tiver sido energizada. Aqui nós já temos o rotor. Esse rotor, ele também tem as ranhuras dele, que aqui não está dando para ver direito, né? Mas ele tem as ranhuras, e essas ranhuras vão ficar o quê? Vão ficar interagindo com os microímãs que vão ser formados aqui, graças à energização
das minhas bobinas internas.